O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Capítulo 2. Durante 2 anos, o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se de gente. E ao lado, Miranda assustava-se inquieto com aquela exuberância brutal de vida, aterrado defronte daquela floresta implacável que lhe crescia junto da casa, por debaixo das janelas, e cujas raízes, piores e mais grossas do que serpentes, minavam por toda a parte, ameaçando rebentar o chão em torno dela, rachando o solo e abalando tudo. Posto que lá na rua do hospício os seus negócios não corressem mal, custava-lhe a sofrer a escandalosa fortuna do vendeiro, aquele tipo, um miserável, um sujo, que não pusera nunca um paletó, e que vivia de cama e mesa com uma negra. À noite e aos domingos, ainda mais recrudescia o seu azedume, quando ele, recolhendo-se fatigado do serviço, deixava-se ficar estendido numa preguiçosa, junto à mesa da sala de jantar, e ouvia, a contragosto, o grosseiro rumor que vinha da estalagem, numa exalação forte de animais cansados. Não podia chegar à janela nem receber no rosto aquele bafo, quente e sensual, que o embebedava, com o seu fartum de bestas no coito. E depois, fechado no quarto de dormir, indiferente e habituado às torpezas carnais da mulher, isento já dos primitivos sobressaltos que lhe faziam a ele ferver o sangue e perder a tramontana, era ainda a prosperidade do vizinho o que lhe obsedava o espírito, enegrecendo-lhe a alma com um feio ressentimento de despeito. Tinha inveja do outro, daquele outro português que fizera fortuna sem precisar roer nenhum chifre, daquele outro que, para ser mais rico 3 vezes do que ele, não teve de casar com a filha do patrão ou com a bastarda de algum fazendeiro freguês da casa. Mas então, ele, Miranda, que se supunha a última expressão da ladinagem e da esperteza, ele que, logo depois do seu casamento, respondendo para Portugal a um ex-colega que o felicitava, dissera que o Brasil era uma cavalgadura carregada de dinheiro, cujas rédeas um homem fino empolgava facilmente. Ele, que se tinha na conta de invencível matreiro, não passava afinal de um pedaço de asno comparado com seu vizinho. Pensara fazer-se senhor do Brasil e fizera-se escravo de uma brasileira mal educada e sem escrúpulos de virtude. Imaginara-se talhado para grandes conquistas e não passava de uma vítima ridícula e sofredora. Sim, no fim de contas, qual fora a sua África? Enriquecer um pouco, é verdade, mas como? A que preço? Hipotecando-se a um diabo que lhe trouxera 80 contos de réis, mas incalculáveis milhões de desgostos e vergonhas. Arranjar a vida, sim, mas teve de aturar eternamente uma mulher que ele odiava. E do que afinal lhe aproveitar tudo isso? Qual era afinal a sua grande existência? Do inferno da casa para o purgatório do trabalho e vice-versa. Invejável sorte, não havia dúvida. Na dolorosa incerteza de que Zulmira fosse sua filha, o desgraçado nem sequer gozava o prazer de ser pai. Se ela, em vez de nascer de Estela, for uma enjeitadinha recolhida por ele, é natural que a amasse e então a vida lhe correria de outro modo. Mas naquelas condições, a pobre criança nada mais representava que o documento vivo do ludíbrio materno. E o Miranda estendia até a inocentezinha o ódio que sustentava contra a esposa. Uma espiga a tal da sua vida. Fui uma besta, resumiu ele em voz alta, apeando-se da cama, onde se havia recolhido inutilmente. E pôs-se a passear no quarto, sem vontade de dormir, sentindo que a febre daquela inveja lhe estorricava os miolos. Feliz e esperto era João Romão. Esse sim, senhor. Para esse é que havia de ser a vida. Filho da mãe, que estava hoje tão livre e desembaraçado como no dia em que chegou da terra sem um vintém de seu. Esse sim, que era moço e podia ainda gozar muito, porque quando mesmo viesse a casar e a mulher lhe caísse uma outra Estela,
era só mandá-la para o diabo com um pontapé. Podia fazê-lo. Para esse é que era o Brasil. Fui uma besta, repisava ele sem conseguir conformar-se com a felicidade do vendeiro. Uma grandíssima. No fim de contas, que diabo possuo eu? Uma casa de negócio, da qual não posso separar-me sem comprometer o que lá está enterrado? Um capital metido numa rede de transações que não se liquidam nunca? E cada vez mais se complicam e mais me grudam ao estupor dessa terra, onde deixarei a casca. Que tenho de meu, se a alma do meu crédito é o dote, que me trouxe aquela sem vergonha e que a ela me prende como a peste da casa comercial me prende a esta costa da África? Foi da supuração fétida destas ideias que se formou no coração vazio do Miranda um novo ideal, o título. Faltando-lhe temperamento próprio para os vícios fortes que enchem a vida de um homem, sem família a quem amar e sem imaginação para poder gozar com as prostitutas, o náufrago agarrou-se àquela tábua como um agonizante, consciente da morte que se apega à esperança de uma vida futura. A vaidade de Stella, que a princípio lhe tirava dos lábios incrédulos sorrisos de mofa, agora lhe comprazia a farta. Procurou capacitar-se de que ela, com efeito, herdara sangue nobre, que ele, por sua vez, se não o tinha herdado, trouxera-o por natureza própria, e que devia valer mais ainda. E desde então, principiou a sonhar com o baronato, fazendo disso o objeto querido da sua existência. Muito satisfeito no íntimo por ter, afinal, descoberto uma coisa em que podia empregar dinheiro, sem ter nunca mais de restituí-la à mulher, nem ter de deixá-la a pessoa alguma. Semelhante preocupação modificou em extremo. Deu logo para fingir-se escravo das conveniências, afetando escrúpulos sociais, impertigando-se quando podia e disfarçando a sua inveja pelo vizinho com um desdenhoso ar de superioridade condescendente. Ao passar-lhe todos os dias pela venda, cumprimentava-o com proteção, sorrindo sem rir e fechando logo a cara em seguida, muito sério. Dados os primeiros passos para a compra do título, abriu a casa e deu festas. A mulher, posto que lhe apontassem já os cabelos brancos, rejubilou com isso. Zulmira tinha então 12 para 13 anos e era o tipo acabado da Fluminense. Pálida, magrinha, com pequeninas manchas roxas nas mucosas do nariz, das pálpebras e dos lábios, faces levemente pintalgadas de sardas. Respirava o tom úmido das flores noturnas, uma brancura fria de magnólia. Cabelos castanho claros, mãos quase transparentes, unhas moles e curtas, como as da mãe. Dentes pouco mais claros do que a cútis do rosto, pés pequeninos, quadril estreito, mas os olhos grandes, negros, vivos e maliciosos. Por essa época, justamente chegava de Minas, recomendado ao pai dela, o filho de um fazendeiro importantíssimo, que dava belos lucros à casa comercial de Miranda, e que era talvez o melhor freguês que esse possuía no interior. O rapaz chamava-se Henrique, tinha 15 anos e vinha terminar na corte alguns preparatórios que lhe faltavam para entrar na academia de medicina. Miranda hospedou no seu sobrado da rua do Hospício, mas o estudante queixou-se, no fim de alguns dias, de que aí ficava mal acomodado. E o negociante, a quem não convinha desagradar-lhe, carregou com ele para a sua residência particular de Botafogo. Henrique era bonitinho, cheio de acanhamentos, com umas delicadezas de menina. Parecia muito cuidadoso dos seus estudos e tão pouco extravagante e gastador, que não despendia um vintém fora das necessidades de primeira urgência. De resto, a não ser de manhã para as aulas, que ia sempre com Miranda, não arredava pé de casa senão em companhia da família deste. Dona Estela, ao cabo de pouco tempo, mostrou para ele estima quase maternal e encarregou-se de tomar conta da sua mesada. Mesada posta pelo negociante, visto que o Henriquinho tinha ordem franca do pai. Nunca pedia dinheiro. Quando precisava de qualquer coisa, reclamava de Dona Estela, que por sua vez encarregava o marido de comprá-la, sendo objeto lançado na conta do fazendeiro com uma comissão de usurário.
Sua hospedagem custava 250 mil réis por mês, do que ele, todavia, não tinha conhecimento nem queria ter. Nada lhe faltava, e os criados da casa o respeitavam como a um filho do próprio senhor. À noite, às vezes, quando o tempo estava bom, Dona Estela saía com ele, a filha e um moleque, o Valentim, a darem uma volta até a praia, e, tendo convite para qualquer festa em casa das amigas, levava-o em sua companhia. A criadagem da família do Miranda compunha-se de Isaura, mulata ainda moça, moleirona e tola, que gastava todo o vintenzinho que pilhava em comprar capilé na venda de João Romão. Uma negrinha virgem chamada Leonor, muito ligeira e viva, lisa e seca como um moleque, conhecendo de orelha, sem lhe faltar um termo, a vasta tecnologia da obscenidade, e dizendo sempre que os caixeiros ou os fregueses da taverna, só para mexer com ela, lhe davam atracações. Olha que eu me queixo ao juiz de Orfe. E, finalmente, o tal Valentim, filho de uma escrava que foi de Dona Estela e a quem esta havia alforriado. A mulher do Miranda tinha por este moleque uma afeição sem limites. Dava-lhe toda a liberdade. Dinheiro, presentes, levava-o consigo a passeio, trazia-o bem vestido e muita vez chegou a fazer ciúmes à filha, de tão solícita que se mostrava com ele. Pois, se a caprichosa senhora ralhava com Zulmira por causa do negrinho, pois, se quando se queixavam os dois, um contra o outro, ela nunca dava razão à filha, pois, se o que havia de melhor na casa era para o Valentim, pois, se quando foi este atacado de bexigas e o Miranda, apesar das súplicas e dos protestos da esposa, mandou-o para um hospital. Dona Estela chorava todos os dias e durante a ausência dele não tocou piano nem cantou, nem mostrou os dentes a ninguém. E o pobre Miranda, se não queria sofrer impertinências da mulher e ouvir sensabórias defronte dos criados, tinha de dar ao moleque toda a consideração e fazer-lhe humildemente todas as vontades. Havia ainda, sob as telhas do negociante, um outro hóspede, além de Henrique, o velho Botelho. Esse, porém, na qualidade de parasita. Era um pobre diabo, caminhando para os 70 anos, antipático, cabelo branco, curto e duro, como escova, barba e bigode do mesmo teor. Muito macilento, com os óculos redondos que lhe aumentavam o tamanho da pupila e davam-lhe à cara uma expressão de abutre, perfeitamente de acordo com seu nariz adunco e com sua boca sem lábios. Via-se-lhe ainda todos os dentes, mas tão gastos que pareciam limados até o meio. Andava sempre de preto, com um guarda-chuva debaixo do braço e um chapéu de braga, enterrado nas orelhas. Fora em seu tempo empregado do comércio, depois corretor de escravos. Contava mesmo que estivera mais de uma vez na África negociando negros por sua conta. Atirou-se muito às especulações. Durante a Guerra do Paraguai ainda ganhara forte, chegando a ser bem rico. Mas a roda desandou, e de malogro em malogro, foi-lhe escapando tudo por entre as suas garras de ave de rapina. E agora, coitado, já velho, comido de desilusões, cheio de hemorroidas, via-se totalmente sem recursos e vegetava à sombra do Miranda, com quem por muitos anos trabalhou em Rapaz, sob as ordens do mesmo patrão e de quem se conservara amigo, a princípio por acaso e mais tarde por necessidade. Devorava-o, noite e dia, uma implacável amargura, uma surda tristeza de vencido, um desespero impotente contra tudo e contra todos, por não lhe ter sido possível empolgar o mundo com suas mãos hoje inúteis e trêmulas. E como o seu atual estado de miséria não lhe permitia abrir contra ninguém o bico, desabafava vituperando as ideias da época. Assim, eram às vezes muito quentes as sobremesas do Miranda, quando, entre outros assuntos palpitantes, vinha a discussão, o movimento abolicionista que principiava a formar-se em torno da Lei Rio Branco. Então o Botelho ficava possesso e vomitava frases terríveis, para a direita e para a esquerda, como quem dispara tiros sem fazer alvo, e vociferava imprecações, aproveitando aquela válvula para desafogar o velho ódio acumulado dentro dele. Bandidos! Berrava apoplético. Cáfila de salteadores! E o seu rancor irradiava-lhe dos olhos em setas envenenadas, procurando cravar-se em todas as brancuras e em todas as claridades.
A virtude, a beleza, o talento, a mocidade, a força, a saúde e principalmente a fortuna. Eis o que ele não perdoava a ninguém, amaldiçoando todo aquele que conseguia o que ele não obtivera, que gozava o que ele não desfrutara, que sabia o que ele não aprendera. E, para individualizar o objeto do seu ódio, voltava-se contra o Brasil. Essa terra, que na sua opinião só tinha uma serventia, enriquecer os portugueses e que, no entanto, o deixara a ele na penúria. Seus dias eram consumidos do seguinte modo: acordava às 8 da manhã, lavava a si mesmo no quarto com uma toalha molhada em espírito de vinho, depois ia ler os jornais, para a sala de jantar à espera do almoço. Almoçava e saía. Tomava o bonde e ia direitinho para uma charutaria da Rua do Ouvidor, onde costumava ficar assentado até as horas de jantar, entretido a dizer mal das pessoas que passavam lá fora, defronte dele. Tinha a pretensão de conhecer todo o Rio de Janeiro e os podres de cada um em particular. Às vezes, poucas, Dona Estela encarregava-o de fazer pequenas compras de armarinho, o que o Botelho desempenhava melhor que ninguém. Mas a sua grande paixão, o seu fraco, era a farda. Adorava tudo que dissesse respeito a militarismo, pois que tivera sempre invencível medo às armas de qualquer espécie, mormente as de fogo. Não podia ouvir disparar perto de si uma espingarda. Entusiasmava-se, porém, com tudo que cheirasse a guerra. A presença de um oficial em grande uniforme tirava-lhe lágrimas de comoção. Conhecia na ponta da língua o que se referia à vida de quartel. Distinguia ao primeiro lance de olhos o posto e o corpo a que pertencia qualquer soldado. E, apesar dos seus achaques, era ouvir tocar na rua a corneta ou o tambor, conduzindo o batalhão, ficava logo no ar e, muita vez, quando dava por si, fazia parte dos que acompanhavam a tropa. Então, não tornava para casa enquanto os militares não se recolhessem. Quase sempre voltava dessa loucura às 6 da tarde, moído a fazer dó, sem poder ter-se nas pernas, estrompado de marchar horas e horas ao som da música de pancadaria. E o mais interessante é que ele, ao ouvir-lhe a reação, revoltava-se furioso contra o maldito comandante que o obrigava àquela estopada, levando o batalhão por uma infinidade de ruas e fazendo de propósito o caminho mais longo. Só parece, lamentava-se ele, que a intenção daquele malvado era dar-me cabo da pele, ora vejam. 3 horas de marche-marche por uma soalheira de todos os diabos. Uma das birras mais cômicas de Botelho era o seu ódio pelo Valentim. O moleque causava-lhe febre, com as suas petulâncias de mimalho e velhaco, percebendo quando elas o irritavam. Ainda mais abusava, seguro na proteção de Dona Estela. O parasita de muito que o teria estrangulado, se não for a necessidade de agradar a dona da casa. Botelho conhecia as faltas de Estela, como as palmas da própria mão. O Miranda mesmo não o via em conta de amigo fiel. Muitas e muitas vezes lhe as confiara em ocasiões desesperadas de desabafo, declarando francamente o quanto no íntimo a desprezava e a razão, porque não a punha na rua aos pontapés. E o Botelho dava-lhe toda a razão. Entendia também que os sérios interesses comerciais estavam acima de tudo. Uma mulher, naquelas condições, dizia ele convicto, representa nada menos que o capital, e um capital, em caso nenhum, a gente despreza. Agora, você o que devia era nunca chegar-se para ela. Ora, explicava o marido, eu me sirvo dela como quem se serve de uma escarradeira. O parasita, feliz por ver quanto o amigo aviltava a mulher, concordava em tudo plenamente, dando-lhe um carinhoso abraço de admiração. Mas, por outro lado, quando via Estela falar do marido com infinito desdém e até com asco, ainda mais resplandecia de contente. Você quer saber? Afirmava ela. Eu bem percebo quanto aquele traste do senhor, meu marido, me detesta. Mas isso tanto se me dá como a primeira camisa que vesti. Desgraçadamente para nós mulheres de sociedade, não podemos viver sem esposo, quando somos casadas, de forma que tenho de aturar o que me caiu na sorte, quer goste dele, quer não goste.
Juro-lhe, porém, que, se consinto que o Miranda se chegue às vezes para mim, é porque entendo que paga mais a pena ceder do que puxar discussão com uma besta daquela ordem. O Botelho, com a sua escanecida experiência do mundo, nunca transmitia a nenhum dos dois o que cada qual lhe dizia contra o outro. Tanto assim, que certa ocasião, recolhendo-se à casa incomodado, em hora que não era de seu costume, ouviu ao passar pelo quintal sussurros de vozes abafadas que pareciam vir de um canto afogado de verdura, onde geral não ia ninguém. Encaminhou-se para lá em bicos de pés e, sem ser percebido, descobriu Estela entalada entre o muro e o Henrique. Deixou-se ficar espiando, sem tugir nem mugir, e só quando os dois se separaram foi que ele se mostrou. A senhora soltou um pequeno grito, e o rapaz, de vermelho que estava, fez-se cor de cera. Mas o Botelho procurou tranquilizá-la, dizendo em voz amiga e misteriosa: Isso é uma imprudência o que vocês estão fazendo. Essas coisas não é deste modo que se arranjam. Assim como fui eu, podia ser outra pessoa. Pois uma casa em que há tantos quartos, ela precisa vir meterem-se nesse canto de quintal? Nós não estávamos fazendo nada, disse Estela, recuperando o sangue frio. Ah, tornou o velho, aparentando sumo respeito. Então desculpe, pensei que estivessem... E olhe que, se assim fosse, para mim seria o mesmo, porque acho isso a coisa mais natural do mundo e entendo que desta vida a gente só leva o que come. Se vi, creia, foi como se nada visse, porque nada tem a cheirar com a vida de cada um. A senhora está moça, está na força dos anos. Seu marido não a satisfaz, é justo que substitua por outro. Ah, isto é o que o mundo... E se é torto, não fomos nós que o fizemos, torto. Até certa idade, todos temos dentro um bichinho carpinteiro, que é preciso matar antes que ele nos mate. Não lhes doam as mãos. Apenas acho que, para outra vez, devem ter um pouquinho mais de cuidado. E... Está bom, basta, ordenou Estela. Perdão, eu, se digo isto, é para deixá-los bem tranquilos a meu respeito. Não quero nem por sombra que se persuadam de que... O Henrique atalhou com a voz ainda comovida. Mas acredite, seu Botelho, que... O velho interrompeu também por sua vez, passando-lhe a mão no ombro e afastando-o consigo. Não tenha receio, que não o comprometerei, menino. E como já estivessem distantes de Estela, segredou-lhe em tom protetor. Não torne a fazer isso assim, que você se estraga. Olhe como lhe tremem as pernas. Dona Estela acompanhou-os à distância, vagarosamente, afetando preocupação em compor um ramalhete, cujas flores ela ia colhendo com muita graça, ora toda vergada sobre as plantas rasteiras, ora pondo-se na pontinha dos pés para alcançar os heliotrópios e os manacás. Henrique seguiu o Botelho até o quarto deste, conversando sem mudar de assunto. Você então não fala nisto, hein? Jura? Perguntou-lhe. O velho já tinha declarado, a rir, que os pilhara em flagrante e que ficara bom tempo à espreita. Falar o que, seu tolo? Pois então quem pensa você que eu sou? Só abrirei o bico se você me der motivo para isso, mas estou convencido que não dará. Quer saber? Eu até simpatizo muito com você, Henrique. Acho que você é um excelente menino, uma flor, e digo-lhe mais, hei de proteger os seus negócios com Dona Estela. Falando assim, tinha-lhe tomado as mãos e afagava-as. Olhe, continuou, acariciando sempre. Não se meta com donzelas, entende? São o diabo. Por dar cá aquela palha, fica um homem em apuros. Agora, quanto às outras, papo com elas. Não mande nenhuma ao vigário, nem lhe doa a cabeça. Porque, no fim das contas, nas circunstâncias de Dona Estela, é até um grande serviço que você lhe faz. Meu rico amiguinho, quando uma mulher já passou dos 30 e pilha a jeito um rapazito da sua idade, é como se descobrisse ouro em pó. Sabe-lhe a gaitas. Fique então sabendo de que não é só a ela que você faz obséquio, mas também ao marido.
Quanto mais escovar-lhe você a mulher, melhor ela ficará de gênio, e por conseguinte, melhor será para o pobre homem, coitado, que tem já bastante com que se aborrecer lá por baixo, com seus negócios, e precisa de um pouco de descanso quando volta do serviço e mete-se em casa. Escove-a, escove-a, que a porá macia que nem veludo. O que é preciso é muito juizinho, percebe? Não faça outra criançada como a de hoje e continue para adiante, não só com ela, mas com todas as que lhe caírem debaixo da asa. Vá passando. Menos as de casa aberta, que isso é perigoso por causa das moléstias. Nem tampouco donzelas. Não se meta com Zumira. E creia que lhe falo assim, porque sou seu amigo, porque o acho simpático, porque o acho bonito. E acarinhou-o tão vivazmente dessa vez, que o estudante, fugindo-lhe das mãos, afastou-se com um gesto de repugnância e desprezo, enquanto o velho lhe dizia em voz comprimida: Olha, espera! Vem cá, você é desconfiado.